Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais um dia, vamos estudar um pouco mais acerca daquilo que Deus tem para falar conosco no Evangelho de Mateus, agora no capítulo de número 11. Diz assim o texto: Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem na cidade da região. João Batista, que estava na prisão, soube que todas as coisas que Cristo estava fazendo, por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: O Senhor é aquele que havia de vir ou devemos esperar por algum outro? Jesus respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E diz ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Quando os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para a multidão. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço a qual qualquer brisa o agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem a qual as escrituras se referem quando dizem: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade. De todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista, e, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofria violência, e pessoas violentas o atacam. Pois, antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João, com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A que posso comparar a esta geração? Ela se parece com criança que brinca na praça, queixam-se aos seus amigos. Tocam flautas e vocês não dançam. Entoamos lamento e vocês não se entristecem. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público, e vocês disseram: Este é possuído por demônios. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: É comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Verso 20. Então Jesus começou a denunciar a cidade onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham de se arrepender, com aflição, perdão, que aflição as espera Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizadas os milagres que realizei em você, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que, no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menor rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos, porque se na cidade de Sodoma tivesse sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhes digo que, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Então, naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelastes aos que não são como, perdão, aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho escolher revelá-lo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo, melhor, e o fardo que dou é leve. Maravilha. Vamos entender um pouco então acerca desse capítulo 11, o que Deus tem para falar
através desse relato que Mateus deixou registrado para nós, né? Então vamos pensar um pouco aqui. Começa o texto já anunciando alguns relatos dos discípulos de João se aproximando de Jesus. Quando Jesus terminou de dar as instruções aos seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar a mensagem nas cidades das regiões. Lembre-se que no capítulo 10, que nós já vimos, Jesus vai enviar os 12, correto? Quando Jesus envia os 12, então o capítulo 11 é uma sequência direta, não tem intervalo, aonde vai dizer o seguinte, que depois de dar as instruções aos discípulos, ele vai pregar nas cidades vizinhas, ele vai levar a mensagem nas cidades vizinhas. João Batista, nesse contexto, está preso. Quando João está preso, os discípulos de João vêm até Jesus e diz: "Olha, João está preso e está perguntando se você realmente é o Messias ou se é aquele que nós esperamos ainda há de vir." Olha que coisa interessante. Quando nós lemos o capítulo 4, o próprio João Batista declara: "Este é o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo." O próprio João declara que ele é maior do que João. O próprio João declara que ele é o Cristo, aquele que havia de vir e que eles tanto esperavam. Mas agora João está preso e pelo fato dele estar preso, ele está duvidoso se Jesus realmente é quem João achava que é. Primeira reflexão que nós temos que pensar, e eu gosto de aplicar às nossas aulas a cada vez que nós paramos para refletir um pouco sobre isso. João está me mostrando que, dependendo da situação que eu me enquadro, eu sou capaz de duvidar de quem Cristo é para mim. Olha que coisa interessante. No contexto do batismo, João vai batizar Jesus e tem aquela resistência que nós já tratamos aqui, mas quando João vai batizar Jesus, ele declara: "Este é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Eu não sou digno de levar as sandálias. Ele é maior do que eu. Ele veio antes de mim. Ele batiza com fogo. Ele é o Cordeiro de Deus." Mas agora, João está preso. É outro cenário. É outro contexto. É um contexto de aflição. É um contexto de encarceramento. É um contexto onde João perdeu a sua liberdade, ainda que no deserto, mas agora está encarcerado dentro de uma prisão. E no contexto contraditório, João começa a duvidar se Jesus realmente é Jesus. Não parece a gente? Porque, vez ou outra, nós até cremos em Jesus quando estamos libertos. Nós até cremos em Jesus quando estamos desfrutando da nossa liberdade. Nós até cremos em Jesus quando estamos tendo encontro com Ele em um lugar, ainda que seja um deserto, mas estou encontrando com Ele. Eu creio nele. É aquele momento que nós recebemos uma palavra de ânimo de Jesus. É aquele momento que nós sentimos que Jesus está falando conosco. É aquele momento que a injeção de ânimo do céu nos toma e nós cremos na palavra, nós cremos na promessa, nós cremos no que nos foi entregue, nós cremos no que está sendo pregado, falado e anunciado, mas quando o cenário muda e eu passo a viver em um cenário de encarceramento, em um cenário de limitações, em um cenário contraditório, em um cenário que arrisca ou coloca em risco, melhor dizendo, todo aquilo que eu crio como expectativa de ter um encontro com Cristo, eu sou capaz de duvidar de quem Jesus é. E eu preciso entender o seguinte: não é porque o meu cenário mudou de uma forma drástica que Cristo deixou de ser quem é. Não é porque o cenário que eu estou inserido agora deixou de ser favorável que Cristo deixou de ser quem ele é. É tanto que quando os discípulos de João perguntam se ele realmente é o que eles esperavam ou se havia de vir outro, ele diz: "Volte a João e conte para ele o que vocês têm visto e o que vocês têm ouvido. Os surdos ouvem, os mudos falam, os cegos veem, os aleijados andam e os enfermos são curados." Jesus dá uma resposta muito concisa e direta para os discípulos. E a resposta é simples: vai lá e fala para João que os milagres estão acontecendo. Vai lá e conta para João que o que ele acreditava dentro das águas do Jordão ainda permanece sendo verdade. Jesus não está abrindo a boca para dizer: "Eu sou o Cristo, diga isso para João." Não, não. Está dizendo o seguinte: vai lá e conta para João: "João, aquele que você creu quando batizou permanece operando a vontade do céu." Jesus está ensinando para João: "João, não é porque o seu cenário mudou que eu deixei de operar.
Não é porque o seu cenário mudou que eu deixei de manifestar o poder. Não é porque o seu cenário mudou que eu deixei de ser quem eu sou. Então Jesus envia os discípulos de João de volta a João, dizendo: conte a ele o que vocês veem e o que vocês ouvem. Isso é proclamação do evangelho, tá? Evangelho é eu anunciar o que eu vejo e o que eu ouço. Então, o que eu vejo, manifestação de Deus, e o que eu ouço, palavra de Deus. Então, eu conto ao outro que está duvidoso de quem Cristo é, as manifestações e a sua mensagem. Aquilo que vejo e aquilo que ouço. Talvez nós precisamos entender que, primeiro ponto, o cenário não muda quem Cristo é. Ele continua sendo o Filho de Deus, ele continua sendo quem remove o pecado do mundo, ele continua sendo o nosso Senhor e Salvador. Segundo ponto, eu preciso entender que evangelho é isso, é anunciar a quem tem dúvida de quem Jesus é, aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço, a manifestação e a palavra. Isso é evangelho, isso é evangelização ao próximo. Tanto João, que precisa reforçar a sua crença em Deus, como também aos que ainda não o conhecem. No nosso contexto, tá? No nosso contexto, aqueles que ainda não o conhecem. Ok? E aí, Jesus, depois de enviar os discípulos de João de volta a João, Jesus vai falar de João para a multidão que o ouve. E vai dizer: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço que se balança pelo vento? Não. O que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido com roupas caras? Não, pois o homem vestido de roupas caras está no palácio e não no deserto. Então, o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? E Jesus diz: é isso sim. Vocês foram ver um profeta. E digo mais: não existem ou não existe na terra homem nascido de mulher maior do que João o Batista. Isso é violento porque no mesmo contexto de João Batista também tem Jesus. Mas Jesus é capaz de olhar para João e dizer que João é maior do que qualquer outro homem nascido de mulher. E Jesus também foi nascido de mulher, né? É um contexto interessante, porque o que Jesus quer dizer é mais ou menos assim. Jesus é aquele tipo de pessoa que nunca se autopromoveu. Ponto. Jesus nunca chegou para se autopromover. Jesus nunca chegou para se vangloriar de nada. Então Jesus está dizendo o seguinte, ó. Olhem para João, porque o que João estava anunciando, porque daqui ele vai ser morto, né? Então o que João estava anunciando é verdadeiro. Não existe profeta maior do que João nascido de mulher. Por que Jesus está falando isso? Para que eles deem credibilidade ao que João fala, para crer em quem Cristo é. Entende isso ou não? Porque eu não sei se você sabe, mas se João não aparecesse no cenário, Jesus teria sérios problemas para manifestar o seu ministério. Porque quem vai validar a aparição de Jesus é João. Nós temos Isaías lá no Antigo Testamento proclamando que Cristo viria. Mas imagina comigo se Jesus aparece com 30 anos de idade, sem mais nem menos, no meio do cenário de Israel e começa a dizer que ele é o Cristo. E começa a bater no peito e dizer que ele é o Filho de Deus. Iriam olhar para Jesus e dizer: é só um doido. Até porque, no contexto da época, muitos outros já haviam se levantado dizendo ser o Cristo. Então, se Jesus se levanta por vontade própria e começa a anunciar que ele é o Cristo, não há credibilidade em ouvir o que ele fala. Não há credibilidade em anunciar a palavra. Porque ninguém iria crer nele, só ia achar que ele era mais um doido. Ia achar que ele era mais um falando aquilo que deseja falar. Então, quando João levanta-se anunciando o evangelho, por isso que Isaías diz que levantaria alguém que prepararia o caminho, porque João verdadeiramente vem preparando o caminho para anunciar o Cristo. Você tem que ter na cabeça que não importa o quão grande seu ministério seja, a validação vem por alguém que abre caminho. Eu não posso crer que somente eu aparecer com grandeza de ministério vai trazer resultado benéfico para o reino. Eu preciso entender que ministério precisa de validação. É muita prepotência achar que eu não preciso de alguém que me ajude. É muita prepotência achar que eu não preciso de alguém que abra caminho.
É muita prepotência achar que eu não preciso de ninguém que me auxilie. O João e Jesus está me ensinando. João, ele vem anunciando Cristo desde o batismo. Na verdade, desde antes, né? Porque ele vai ensinar e pregar sobre isso. Aquele que vem após mim, aquele que vem após mim. João veio primeiro para abrir caminho para quem vinha depois. É duas gerações. É a geração que entende que veio abrir caminho para quem é maior do que ele. E é uma geração que vem depois entendendo que só vai ter resultado porque alguém abriu caminho. Não existe uma rivalidade entre Cristo e entre João. Não existe uma rivalidade entre João querer aparecer. Até porque, em um outro momento, eles dizem a João, né? Jesus está batizando mais do que você. Ó, a resposta de João: importa que ele cresça e que eu diminua. Porque João entendeu, o meu propósito é abrir caminho para quem está vindo. E quem está vindo entendeu que só está chegando aonde está chegando porque alguém abriu o caminho. Aí você quer chegar em lugares grandiosos e não quer aceitar que precisa de alguém para abrir caminho. Porque nos ensinaram de uma forma que, ao meu ver, é perigosa demais a acreditar que eu dependo exclusivamente de Deus e, por depender exclusivamente de Deus, eu não preciso de ajuda humana. Entenda algo: depender de Deus não anula ajuda humana. Obviamente, você não pode inverter os papéis, tá? Depender de homem na expectativa de receber a ajuda de Deus. A nossa dependência é em Deus, mas eu preciso na terra de auxílio de homens. Dois pontos, tá? Você precisa de alguém que abra caminho para você chegar, e você precisa ser alguém que abre caminho para chegar outros. Isso é um ciclo. É um ciclo. Em um momento eu sou João Batista. Em outro momento, eu estou na qualidade ou na face de Jesus que chega. Entenda, não na sua divindade. Põe amor nas minhas palavras, mas em um momento eu estou no caráter de João, abrindo caminho para aquele que chega. Em outro momento, eu estou no caráter de Cristo, chegando e reconhecendo que alguém abriu caminho para mim. Mas vai chegar um momento que, mesmo no caráter de Cristo, eu vou abrir caminho para alguém. Quem vai ser esse alguém? São os 12. E os 12 vai abrir caminho para outros. E os outros para mais outros. E isso é um ciclo vicioso, isso é evangelho, isso é progressão de reino. É eu entender que eu preciso de alguém e também entender que eu serei útil para alguém. Preciso de alguém que veio primeiro e preciso ser útil para alguém que vem depois. A grau ponto de entender que a minha partida não pode fazer falta para quem ficou. Aqui é que pega, porque a vaidade mexe com a gente. Aí eu penso que a minha partida vai causar um buraco catastrófico aonde ninguém conseguirá ocupar meu lugar. Não consegue ocupar o seu lugar porque você não deixou ninguém lá. Você se acha grandão demais para isso. Você não tem coragem de sentar e instruir alguém no caminho que vai abrir. Ou pior, você quer selecionar quem é que você vai abrir caminho, em vez de ser conduzido por Deus, porque João só sabe que é Jesus porque o céu abriu no batismo. João não foi levado a crer que era Jesus porque o povo evacionou ou porque era da família. João não estava preocupado que Jesus era da família, porque João entende que o céu é quem vai conduzir o caminho a ser aberto. João prepara o caminho e reconhece Cristo porque o céu gritou: esse é meu filho amado. Aí você quer selecionar quem é da família. Aí você quer selecionar quem é amigo. Aí você quer selecionar quem é que vai abrir porta. Ou para quem vai abrir as portas. E o céu tá querendo gritar para você: abra caminho para tal pessoa. E você não tá ouvindo. Mas é só uma reflexão, né? Então vamos seguir o texto. Tá bom? Então tenha isso em mente. Você vai abrir caminho para alguém, mas também vai precisar que alguém abra caminho para você. Richard, quero estudar mais profundamente, quero debulhar esse texto, quero entender um pouco melhor sobre isso.
venha fazer parte conosco dos estudos bíblicos, ok? Na descrição desse vídeo eu vou deixar 2 links para você poder participar do Clube de Teologia, onde você tem acesso às minhas pregações, tem acesso a diversos outros assuntos já tratados lá, aulas a vivos, encontros ao vivo também estarão lá, tá bom? E você também terá a oportunidade agora, em março, nós vamos abrir uma nova turma de teologia bíblica, ok? Então lá você também vai ter a condição e a oportunidade de estudar conosco teologia bíblica, onde a gente pega a Bíblia e esmiuça o conceito daquilo que nós precisamos entender para a vida cristã. Amém? Mas, seguindo aqui na reflexão, que é apenas para aquecer o nosso coração, o texto ainda vai dizer o seguinte. Jesus então começa a tratar sobre isso, né, sobre quem é João Batista, dizendo que ele é o maior dentre as mulheres, ou melhor, entre as mulheres, nascido de mulher, não há profeta igual a ele é o maior. E aí ele começa a fazer um julgamento contra Cafarnaum. E isso aqui é violento, tá? Porque ele vai dizer o seguinte: vocês, ó Cafarnaum, se entendesse e valorizasse o que eu fiz aqui, vocês não me desprezariam. Porque se em Sodoma os mesmos milagres que eu operei aqui tivesse operado lá, Sodoma estaria de pé até hoje. O que aconteceu em Cafarnaum, Richard? Cafarnaum, por ser o lugar onde Jesus fez a sua morada, onde ele tinha uma casa, Cafarnaum acabou tratando Jesus como um vizinho comum. Imagina comigo aqui uma alegoria muito simples, muito simplista, para poder ilustrar esse cenário. Se você muda da sua casa agora, ou melhor, você está na sua casa agora, e a sua vizinha da frente ou do lado se muda. E quem vai mudar para esta casa é um famoso que você tem um grande apreço. Seja ele um famoso ator de filme, ator de Hollywood, jogador de futebol, cantor, enfim. Mas muda para sua casa. Vou colocar uma figura pública aqui só para ilustrar, mas coloque na sua mente qualquer um que você goste, mas muda para sua casa um grande jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Messi, sei lá. Muda para a casa da frente. Você consegue entender que na primeira semana, nos primeiros meses, é um alvoroço? Nossa, mudou para ali e quem tá morando ali agora é fulano e é aquele alvoroço. E quando vem um parente de fora, você fala: quem mora ali, você não sabe quem é que mora ali. Quem mora ali é fulano. Quem mora ali é o jogador. Quem mora ali é o cara. E aí vem um vizinho próximo e é aquele comentário. Mas passa-se os meses. A primeira vez que você vê na janela ou saindo do portão, aquela vizinha, você fala: nossa, quem é? Você quer ir lá, você quer tirar uma foto, você quer cumprimentar, você quer conversar, a rua fica alvoroçada, mas passa-se os meses. Passa-se os meses. E aí, de repente, aquela pessoa que era tão ilustre para você ficou comum, porque ela é sua vizinha da frente. Alguém chega na sua casa que nunca passou e vê a pessoa na janela. Meu Deus, olha quem está na janela. E você fala: ele fica aí todo dia tomando café esse horário. Porque para você ficou comum. O que Jesus está condenando ou criticando o Cafarnaum? Eles começaram a tratar a presença de Jesus como algo comum. E não é comum no bom sentido da palavra de ter todo dia. É comum no sentido de não faz diferença. É comum no sentido de olhar e achar irrelevante. É comum no sentido de não apreciar, não priorizar, não zelar pela presença de Jesus. E nossa vida, hein? Quantas vezes nós já não deixamos de priorizar a presença de Jesus porque nos acostumamos com Ele, nos acostumamos com a presença dele. Achamos que é tudo normal. Nos esquecemos de que ele não é um amiguinho de balada. Ele não é um amiguinho de aniversário. Ele não é um amiguinho da escola. Ele é Deus. É Deus que se fez homem. É um Deus encarnado que decidiu ir para a cruz para me salvar. É um Deus que, mesmo sendo transcendente, fora e além de tudo aquilo que criou, ele também é imanente, ele se relaciona com a sua criação. Ele é grandioso o suficiente para ignorar qualquer situação minha.
mas ele me dá o privilégio de se preocupar comigo. Mas eu, às vezes, dou o descrédito que ele merece, ou melhor, o descrédito a ele que não merece, porque para mim é comum ter ele. E não é comum, novamente, no bom sentido da palavra, de ter ele todo dia. É comum no sentido de não fazer mais diferença. É comum no sentido de não ser mais interessante. É comum no sentido de não me chamar mais a atenção. É comum no sentido de não fazer diferença se falo ou se não falo com ele. Se priorizo ou se não priorizo, porque é comum. Hum. E aí tem um problema, Cafarnaum. Porque você acha que pelo fato de ser quem você vai chegar aos altos céus. E aí ele diz: não, você vai descer ao mais profundo da sepultura dos mortos. Olha que loucura. Porque a gente acha que por ter Jesus comumente conosco, está tudo bem. Vou chegar aos altos céus. E na verdade, a partir do momento que eu deixo de priorizá-lo, a partir do momento que eu deixo de me relacionar com ele, a partir do momento que ele deixa de ser importante para mim e passa a ser comum, eu tô com um grande problema na minha vida. Eu tô com um grande problema na minha vida. Então, vale um ponto de reflexão para gente. Tomem cuidado como vocês estão tratando a presença de Jesus. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque é possível você chegar naquele grande dia dizendo: eu preguei no seu nome, eu expulsei no seu nome, eu curei no seu nome. E ele olhar para você e dizer: eu não te conheço. Esse conhecer que ele fala lá não é eu não sei quem você é. É no sentido de a gente não tem nenhum relacionamento. A gente não se relaciona. Eu não te conheço. Não existe relacionamento entre nós. Cuidado com isso. E aí ele fecha, agradecendo a Deus por ter revelado essas coisas do reino, não aos grandes que se acham entendidos, mas aos pequeninos que sabem e que necessitam da revelação e da presença de Jesus, tá? E aí ele fecha, né? Dizendo: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso aqui é Jesus dizendo: o que você carrega dioturnamente na vida está te sobrecarregando e te cansando. Mas se você vier até mim, eu consigo mudar o seu cenário e você passará a desfrutar do que eu tenho e não do que o mundo te fez carregar. Amém? Espero que essa reflexão de hoje tenha sido importante para você. Espero que você tenha sido alcançado pela graça. Espero que direcionamentos dos céus possam te conduzir mais uma vez para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Te espero na próxima reflexão. Até mais. Paz!